Até agora a gente começou a definir o que são aplicações web e eu reforcei principalmente a conversa entre o cliente e o servidor que acontecem nelas, né? Entre a conversa do navegador com o servidor do site da aplicação web. Depois a gente conversou sobre métodos de teste e eu falei sobre o Black Box Testing, que vai ser o que a gente vai usar majoritariamente aqui, e principalmente em como ele é baseado na observação e na manipulação dessa conversa entre o cliente e o server, entre o navegador do usuário e o servidor da aplicação, por exemplo. Então, de tudo que a gente já viu até agora, eu acho que deve ter dado para perceber o quanto eu tô focando nessa conversa, nesse momento, nessa interação entre o cliente e o server, né? Muito mais do que falar em o que está nessas duas extremidades, a gente está focando muito nesse meio, no que é enviado para lá e no que é recebido de volta. Então é nisso que a gente vai se aprofundar aqui. Para a gente poder começar a analisar aplicações dos outros e encontrar vulnerabilidade, a gente vai ter que mergulhar nessa conversa então. A gente vai ter que aprender a compreender tudo que está rolando nesse diálogo. Mas já que a gente está falando de conversa, de comunicação, vamos parar um pouquinho de pensar no cenário da computação e vamos pensar um pouco mais na nossa conversa aqui no mundo real, em como funciona a comunicação aqui no mundo real. A gente está aqui trocando essa ideia, eu estou falando e você está me entendendo, né? Agora, você está me entendendo por um motivo. Nós dois sabemos a língua portuguesa, né? A gente sabe a gramática da língua. Mas o que é gramática? Vamos definir isso aqui. Olha só, o dicionário está dizendo aqui que gramática é um conjunto de princípios que regem o funcionamento de uma língua, determinando o uso considerado correto de uma língua. Agora, uma outra fonte que eu encontrei aqui está definindo gramática como sendo um conjunto de regras que estabelece padrões de escrita e de fala de uma língua. E é bem isso, né? A gente estuda a gramática da língua portuguesa no colégio e a gente vê exatamente isso, uma série de regras que padronizam a língua e com elas a gente consegue se comunicar de forma que todo mundo entenda, de forma correta, porque estão todos conscientes, sabendo e aplicando essa regra. A gente aplica esse padrão e faz uso do idioma para nossa comunicação. Tá bom, Pato, mas que viagem é essa de ficar falando de comunicação no mundo real? Cadê tecnologia? Que aplicação isso tem aqui pra gente? O que você tá viajando aí? Eu quis tocar nesse ponto, nesse conceito de gramática da língua portuguesa, por exemplo, para fazer um paralelo com um termo que eu quero apresentar para vocês aqui do universo da tecnologia. Eu falei que a gente vai estudar e entender e manipular a conversa entre o cliente e o server das aplicações que a gente vai testar, né? Da mesma forma que aqui no mundo real a gramática da nossa língua determina os padrões que possibilitam a gente a se comunicar usando a língua de forma correta, algo muito similar acontece na conversa entre o cliente e o server das aplicações web. Se a gente sabe um idioma, se a gente sabe a gramática da língua que está sendo usada, a gente pode pescar a conversa de quem está conversando ali na mesa do lado e entender tudo, né? Porque eles estão conversando usando um padrão que é conhecido nosso, regras que são conhecidas por nós. Algo bem similar rola também no universo da tecnologia. Só que na tecnologia a gente não chama de gramática, mas sim de protocolo. Então a gente vai estudar o protocolo de comunicação usado nessa comunicação entre cliente e server para a gente entender o que está rolando ali. Definindo o protocolo, então, ele também é um conjunto de regras e de definições que padronizam uma comunicação. Com ambos os lados entendendo o protocolo usado, ou os protocolos usados no plural, porque pode ser mais do que um, eles podem entender o que recebem e se comunicar sabendo que o lado de lá também vai compreender o que você está emitindo, o que você está enviando, o que você está dizendo. Porque, no fim das contas, ambos estão usando o mesmo protocolo. Então a ideia aqui é que a gente vai ficar fluente em uma nova língua, basicamente, que a gente vai ver aos montes durante todo o curso. Ou melhor, língua não, a gente vai ter que ficar fluente no protocolo usado. E o protocolo que a gente vai ter que manjar tudo daqui pra frente é o HTTP. Com certeza você já viu muito esse termo, principalmente quando você abre seu navegador e vai digitar o site que você quer acessar, né? Lá no comecinho da URL, que aliás a gente vai definir a URL daqui a algumas aulas, então continue ligado na programação. No comecinho dela você especifica geralmente http:// ou https:// e segue ali colocando o endereço, né? E isso é porque você está justamente especificando para o seu navegador qual é o protocolo que ele tem que usar para acessar aquele recurso que você está querendo acessar. Ou seja, é como se você estivesse dizendo para ele com qual língua ele vai conversar quando ele bater lá na porta desse servidor e for pedir os dados que ele quer pedir. Quando a gente está falando de aplicações web, então, o protocolo padrão é o HTTP.
e a sua variação HTTPS, que inclui as configurações de segurança, mas enfim, o protocolo em si é o mesmo, é o HTTP, e é ele que a gente vai estudar para ficar fluente daqui para frente. Mas antes da gente entrar em HTTP, eu preciso deixar uma coisa clara aqui para não confundir ninguém. Porque apesar do HTTP ser o protocolo que a gente vai devorar, que a gente vai entender, estudar, manipular e analisar, tem vários outros protocolos que estão envolvidos nessa comunicação entre o seu navegador e o servidor da aplicação para garantir que tudo ocorra bem, que essa comunicação aconteça. Então, uma comunicação na internet não envolve só um único protocolo, envolve vários outros, cada um com suas funções para garantir que a comunicação role bem. Então, por mais que você esteja acessando um site especificando HTTP e que a conversa final do seu navegador com o servidor vá ser no protocolo HTTP, saiba que existem outros protocolos envolvidos nessa comunicação que estão ali para garantir que tudo ocorra bem, que essas duas entidades se conectem e consigam transmitir dados e se comunicar. Existe um modelo que é bastante conhecido que explica aí os protocolos envolvidos em outras camadas para cada comunicação que acontece na rede, inclusive para as comunicações que seu navegador vai fazer usando aí o protocolo HTTP. E o modelo que eu estou referenciando aqui é o OSI, apesar dele não ser o único que explica esse cenário, tá? Aqui então a gente tem uma referência do modelo OSI e das suas 7 camadas. Então, quando a gente acessa um site pelo nosso navegador, o software, que é o nosso navegador, quer se comunicar usando o protocolo HTTP. E a finalidade de toda essa comunicação é carregar um site, por exemplo. Mas para essa comunicação acontecer, para essa conversa entre o navegador e o servidor da aplicação fluir pela internet, vários outros protocolos, outros padrões precisam ser seguidos e eles entram então em cena. E aqui no modelo OSI, a gente vê que a aplicação, que é onde entra o protocolo HTTP, ela é a última camada. Mas para essa comunicação rolar, todas as outras camadas entram na parada. E elas estão ali para garantir recursos como criptografia, como forma de conexão ao endereço de destino, sequência da transmissão de dados, tem mecanismos contra problemas de dados corrompidos ou incorretos, né? O que acontece quando isso acontecer na comunicação, protocolos que vão definir como essa comunicação vai ser roteada, encaminhada pela rede, e isso tudo até chegar na camada 1, que é a camada física, que é a própria transmissão de dados pelos cabos, por exemplo. Então, por mais que o nosso navegador use o protocolo HTTP, ainda assim, outros protocolos das outras camadas vão fazer parte dessa comunicação para finalmente os dados chegarem ao destino, que vai então fazer o processo inverso, decompondo essa transmissão de dados até que se chegue apenas no protocolo HTTP, que vai ser processado então pelo servidor web da aplicação. E olha, eu estou explicando isso de forma extremamente superficial, eu sei que muitos aí já são entendidos do assunto, ou já fizeram aula de redes na faculdade, já trampam com infra. Alguns de vocês vão estar chateados comigo porque eu estou sendo raso nessa explicação, eu sei. Mas é porque eu não quero fugir do foco do curso, que é o protocolo HTTP, rolando aqui no Layer 7 desse modelo OSI, que é nele realmente que a gente vai focar nossos esforços, que a gente vai entender de tudo. Eu só estou mostrando o modelo OSI para mostrar que existem outros protocolos na parada e que sempre é legal você entender o funcionamento de um pouco de tudo, mas não é o foco do curso. Nosso foco realmente está no Layer 7, no protocolo HTTP, e um pouquinho do protocolo TCP no Layer 4, tá? Então, assim, aqui no curso, você vai sentir que a gente sempre vai acabar esbarrando em alguns outros assuntos paralelos, digamos assim. Assuntos que a gente não vai mergulhar com profundidade aqui no curso, mas que é super legal que você, como profissional, como estudante, estude também e saiba também. Então, o primeiro exemplo está sendo esse, o modelo OSI. Eu super recomendo que você estude ele, aprendendo aí mais conceitos de redes. E, portanto, aqui embaixo do vídeo vão ter aí nos botõezinhos de referência da aula, eu vou deixar um material externo da internet, gratuito mesmo, que explique um pouco mais o modelo OSI. Então, sempre que você estiver assistindo a aula e tiver algum conteúdo que eu acho que pode te complementar, mesmo que não vai ser o coração do curso, o core, o foco principal do curso, eu quero deixar em materiais complementares para você clicar e consumir esse material e aprender esse assunto. De novo, em hacking, tudo que você souber de tecnologia vai sempre te transformar um profissional melhor. Não tem como regredir aqui. Quanto mais você manjar de tudo, melhor você vai ser. Então, se possível, sempre estude esses outros materiais, mesmo que não vai ser o foco principal do curso. E o modelo OSI, então, é uma das dicas que eu deixo aí para que, se você puder, se você tiver tempo, pudesse familiarizar um pouquinho mais. Estudar vale super a pena. Vou deixar algum material aqui embaixo para vocês verem, então. Fechado, então? Resumindo, então, grava bem que a gente vai usar HTTP daqui para frente, a gente vai ficar fluente nisso.
Grava bem o conceito de protocolos, de ser esse padrão que vai ser usado para uma comunicação em que os dois lados saibam falar a mesma língua. E lembre-se sempre que existem outros protocolos de outras camadas, cada um com seu papel para que as comunicações de rede ocorram numa boa. A gente vai seguir focando em HTTP então. Vamos começar nossas aulas rumo à fluência nesse assunto.